investir em imóveis não é mais tarefa para amador, é tarefa para profissional. Porque as regras sobre rendimentos de imóveis vêm mudando e até 2030 o governo deve fechar o cerco e tributar todos os locadores de imóveis. Isso faz com que, se a margem de lucro dentro da locação de imóveis já era baixa, cerca de 0,4%, 0,5% sobre o valor do imóvel, faz com que ela se reduza ainda mais, ou com que esse valor tenha que ser repassado e que esses aluguéis subam. É claro que o mito de que quem investe em imóveis sempre lucra, nunca perde, ele não é totalmente real, porque existem sim casos de compra de imóvel e também de administração de imóvel ao longo do tempo que fazem com que esse negócio não seja tão lucrativo assim como muitas vezes parece. Então todo esse cálculo tem que ser feito de uma maneira muito minuciosa, mas que o mercado ainda vai ter que reagir a essas novas medidas tributárias do governo, isso com certeza ainda vai ter que acontecer. Por quê? Porque se a desculpa era facilitar reduzindo o número de impostos, então ao invés de você pagar PIS, COFINS, ICMS e ISS, agora o governo quer implantar outros dois impostos em substituição e que, teoricamente, deveriam facilitar a vida do contribuinte, que são o IBS e o CBS. Mas, na prática, o que acontecia é que, muitas vezes, os imóveis locados, eles não eram tributados dentro dos lucros do locador, fazendo com que esse dinheiro entrasse de maneira limpa. Então, aquilo que era um aluguel baixo, de 0,4% a 0,5% sobre o valor do imóvel mensalmente, passe a se tornar uma miséria, porque sobre esse valor será necessário aplicar não só o imposto de renda, com alíquota de até 27,5%, mas também esse IBS e CBS, que deve chegar mais ou menos a 8,5%, contabilizando então 35% de imposto sobre os valores recebidos, e fazendo com que essa operação se torne ainda mais apertada e dificultando muito a lucratividade dentro das locações. Agora, como o mercado vai reagir a isso e de que forma isso vai ser embutido dentro dos imóveis é algo que a gente vai ver nos próximos anos, porque afinal de contas, a conta, de certa maneira, precisa fechar. Senão, ou vale mais a pena e muitas pessoas vão acabar saindo dessa operação, ou de uma certa maneira, isso precisa ser englobado dentro dos custos gerais desse investimento. Agora, os pontos de atenção em relação a investir em imóvel são pontos que precisam ser levados em consideração de uma maneira mais abrangente. Não diz respeito simplesmente a esses novos impostos, essas novas declarações que precisam ser feitas em cima da locação, mas é necessário a gente entender que existem sim pontos a serem analisados. Então a gente precisa entender que lucrar com imóveis, investir em imóveis, não é uma tarefa para amadores, não é uma tarefa que você com certeza vai ganhar dinheiro. É algo que precisa sim ser computado, ser calculado, todos os itens, a fim de que você consiga entender realmente onde você teve lucro e se esse lucro foi condizente com os riscos que você correu. Porque, afinal de contas, uma coisa que acontece muito na cabeça do amador que compra um imóvel a fim de investir é esquecer de colocar todos os itens que estão englobados nessa compra do imóvel. Então a gente já sabe que o lucro imobiliário, ele se dá especialmente na hora da compra. Então é especialmente fazendo uma boa compra que você vai conseguir ter lucratividade, não só na revenda do imóvel, como também em utilizar esse imóvel talvez para locação ou talvez para outros fins. Saber comprar o imóvel no momento certo é o X da questão. Então, o primeiro ponto que a gente precisa estar muito atento é em relação a esses investimentos de imóveis em planta, que se dizem extremamente milagrosos, mas que muitas vezes têm um preço já computado como o preço de um imóvel novo, como um preço de um imóvel que já está no mercado. Explico melhor. Se você fizer o cálculo do custo por metro quadrado desse imóvel que é lançamento e que talvez vai ficar pronto daqui 2 anos, 3 anos, muitas vezes esse valor ele já está com um valor muito similar a um outro empreendimento que esteja pronto, que esteja à venda e que tenha uma localização bastante próxima. Então, a compra em planta, ela precisa ser vista com muita atenção, porque existem muitas pegadinhas. E a principal pegadinha delas é essa, é a do preço, já tá muito mais alto. E aí, talvez, esse comprador que comprou para investir e que vai esperar esse imóvel ficar pronto e querer revender esse imóvel, talvez ele não tenha nem perto do lucro que ele tá imaginando ter. E isso acontece especialmente porque talvez esse imóvel já esteja super precificado
E uma outra possibilidade é a de ele estar no final concorrendo com a construtora. Por quê? Muitas vezes a construtora não vai vender todas as unidades em pré-lançamento. Eles têm uma meta de número de imóveis a serem vendidos antes do imóvel ficar pronto. Quando eles atingem essa meta, eles não precisam mais vender obrigatoriamente. Então eles vão esperar o imóvel ficar pronto, eles têm outras unidades para eles também colocar um preço mais adequado, mais atualizado nesse imóvel, fazendo com que na hora que esse imóvel fica pronto e você coloca ele para venda, você esteja concorrendo com vários outros imóveis dessa construtora nesse mesmo prédio, fazendo com que a tua possibilidade de negociação se reduza. Por quê? Porque esses outros apartamentos aqui têm características similares ao teu, então são muito poucos os itens que diferenciam o teu imóvel de investimento desses outros que a construtora ainda tem, mas a construtora tem algo que você não tem, que é a capacidade de negociação. Então a construtora ela consegue negociar a entrada, negociar prazo, colocar outros bens móveis e imóveis nesse negócio, então outros terrenos, um carro, outros itens que possam compor no preço disso. O financiamento dela, ela também muitas vezes consegue com juros talvez diferenciados. Então, tudo isso faz com que a construtora consiga negociar muito melhor com o comprador final do que você naquele momento. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter um alerta, uma atenção absurda quando a gente pensa em investimento em imóvel em planta. E aí, falando em investimento em imóvel usado, a gente tem muito essa visão de que o imóvel usado, ele muitas vezes pode dar muito mais lucro, porque você pode reformar ele, comprar um imóvel que seja aquele patinho feio, ele tá desgastado, ele não tá legal, você compra esse patinho feio, você reforma ele e ele fica muito lindão e você lucra muito com isso, não é mesmo? Então, a gente precisa ter uma outra série de atenções que dizem respeito especialmente ao contexto onde esse imóvel está inserido. Não só em relação ao condomínio, como também em relação à localização que ele está. Porque não adianta você ter um patão bem bonito no meio de uma lagoa toda poluída. Ninguém quer estar morando nessa lagoa. E um último item é em relação aos custos fixos desse imóvel. Seja ele para locação ou para revenda, exige justamente que você consiga fazer o cálculo de todos os gastos extras que estão englobados. E aí vem desde registro em cartório, escrituração e outras documentações que venham a ter que ser feitas. E durante todo esse processo, durante o processo de venda, você precisa computar também todos os gastos fixos que esse imóvel vem a ter, né? O condomínio, as contas fixas de luz, de água, enfim. Ah, mas não vai ter ninguém morando. Mas ainda assim existem taxas que são colocadas e a taxa de condomínio muitas vezes é uma taxa bastante alta. Então, tanto em uma situação onde você compra um imóvel, que você compra um imóvel para revenda, como numa situação onde você compra um imóvel para locação e ele demora a ser locado, o teu lucro pode estar sendo drenado por todos esses custos adicionais que você tem. Outros custos importantes, IPTU é algo que você também vai ter que pagar, é um custo bastante alto e que muitas vezes faz com que toda essa lucratividade que você imaginou que teria comprando um imóvel acabem se drenando. E ela se drena em algo que você nem percebe. Muitas vezes aí lá no final você diz, nossa, mas eu vendi por 50 mil reais a mais. Comprei por 300, vendi por 350. Legal, mas aí você teve um custo aí no meio desse caminho de uns 30 mil reais em todo esse processo aí burocrático para fazer toda essa documentação, além desses custos fixos. E ainda por cima desses 50 mil, você vai ter que dar para o governo 15% sobre esse recebimento, então 15% desses 50 mil, ou seja, o teu lucro ficou totalmente drenado, o que ficou mesmo foi a tua experiência. Então, trabalhar com imóvel não é uma tarefa extremamente simples e a conta não pode mais ser essa conta de padeiro, do quanto paguei e quanto vendi. É necessário que se entenda tudo aquilo que engloba o custo de compra e venda de um imóvel, a fim de que você consiga realmente fazer bons negócios. Além, claro, de fazer escolhas adequadas, porque não é todo imóvel que vai trazer essa lucratividade, não é todo imóvel que vai valorizar ao longo do tempo. Então, acaba sendo necessário você saber jogar o jogo, rastrear todos esses custos, a fim de que você consiga efetivamente fazer um bom negócio. E esse é um dos motivos pelo qual
eu criei a metodologia da jornada do imóvel, porque eu comecei a perceber que muita gente estava, na verdade, achando que estava ganhando dinheiro, mas no final das contas estava perdendo dinheiro com o imóvel, porque eu encontrei padrões de valorização no imóvel e padrões de não valorização nesse imóvel, de manutenção do preço ou muitas vezes até de declínio no preço desses imóveis, justamente pelo conjunto de características relacionadas a ele. E esse é um dos motivos pelo qual eu criei a jornada do imóvel, que é uma metodologia voltada a quem quer adquirir bons imóveis e ao mesmo tempo adquirir imóveis que se valorizem mais do que a média ao longo do tempo. Se esse é o teu caso, se você pensa em comprar um imóvel, seja ele para investir como para morar, acesse a jornada do imóvel e conheça um pouco mais desse método para você entender como você consegue dominar todos esses itens que são importantes na hora de entender se um imóvel vai trazer lucro ou não e para que você consiga então se sentir seguro dentro dos teus investimentos imobiliários. E claro, se você gostou desse vídeo, você curte e já se inscreve nesse canal para que você tenha acesso a mais conteúdos relacionados à arquitetura e a investimentos imobiliários.